Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Bem-vindos e bem-vindas ao plenária comentada da 196ª sessão ordinária de julgamento do CAD, ocorrida no dia 11 de maio de 22. Eu sou Vivian Fraga e estou aqui com os nossos comentaristas oficiais, Flávia Chiquito e Guilherme Ribas. Essa sessão foi bem interessante. Eu queria primeiro trazer dois destaques do início da sessão em relação aos informes. O primeiro é mais uma publicação do Departamento de Estudos Econômicos do CAD, um caderno que aborda os mercados de distribuição e revenda de combustíveis líquidos no Brasil. E na linha das edições anteriores, a publicação apresenta a jurisprudência da autarquia a partir da análise de casos de atos de concentração e também de condutas ilícitas, julgados aí no período de 2013 e 2021. Nesse setor específico. Vale dizer que esse é o 16º número da série Cadernos do CAD, que foi lançada em 2014, e a gente vê aí o DE bombando em suas produções científicas que tanto contribuem e fomentam o conhecimento técnico e prático dos assuntos relacionados à defesa da concorrência. O segundo informe é em relação ao aniversário de 10 anos da Lei de Defesa da Concorrência, nossa querida Lei 2.529, que fará 10 anos de vigência agora no dia 29 de junho. Para celebrar, o CAD tem feito algumas iniciativas, como, por exemplo, depoimentos de profissionais que atuaram nas mudanças que a norma proporcionou e também relembrando como foi a fase de transição para a nova lei. Vale a pena assistir esses depoimentos muito bacanas, e está lá no YouTube, está lá no site, assistam. Bom, essa pauta da 196ª contava com 3 itens, 2 processos administrativos e os embargos declaratórios. Um PA e os declaratórios foram julgados, mas o primeiro item da pauta teve pedido de vista da presidência, e é sobre esse item 1 que eu vou comentar aqui com vocês, antes de passar para a Flávia e para o Guilherme. Era um processo administrativo, aquele caso de cartel em licitação promovida pela Infraero, que era a representante, com vistas à concessão de uso nas áreas para exploração comercial de cafeterias em diversos aeroportos brasileiros. Lembrando que esse é o caso que o conselheiro Gustavo Augusto havia pedido vista na sessão anterior e agora traz o seu voto. Uma consideração pessoal minha, que eu queria compartilhar com vocês, foi que me impressionou muito a boa fluidez do novo conselheiro Gustavo Augusto nesse idioma antitruste que é tão típico nosso, né, da nossa comunidade antitruste. Me pareceu muito bem versado nos temas, propondo discussões bem pertinentes e que conversam com os assuntos que ainda precisam, talvez, de um maior aprimoramento pelo tribunal, trazendo, por exemplo, a questão do padrão de prova e de dosimetria da multa para a pessoa física. Então, ele traz o voto e converge, sobretudo, em relação à parte material do voto do conselheiro relator, em relação à configuração do cartel, em relação ao conjunto probatório, tendo sido bem robusto também no que toca à sua impressão, e concorda em realizar as consultas ao órgão da Receita Federal para a verificação da capacidade econômica. Então, essas são as duas grandes convergências do conselheiro que agora pediu vistas em relação ao conselheiro relator,
e traz 3 divergências que eu vou classificá-las da seguinte forma para vocês. Em relação ao standard probatório, sobre uma pessoa específica, o item 2 também, em relação de divergência, fala da necessidade de uma sistematização para a dosimetria da pena em relação às pessoas físicas, e esse é o ponto central da divergência. E o item 3 da divergência que eu trago é a questão do pedido do MPF para que fosse aplicada a proibição de contratar pelo prazo não inferior a 5 anos. Ele entende que tem um bis in idem, no caso concreto, então que deve-se abater o período da proibição, uma espécie aí de remissão da pena. Então, ele acha que tem que ter esse cômputo no valor total dos 5 anos, a partir do período que já tenha sido aplicado, para que fosse abatido esse período. Em relação à questão do conjunto probatório, o que ele entende? Ele entende que existe um racional, de que há uma probabilidade de culpa desse representado específico, o evangelista, mas que o standard probatório não foi o mesmo em relação a outras pessoas físicas envolvidas. E também, na análise do conselheiro, não existe nenhum elemento de prova que demonstre a sua anuência ou ciência com o conluio em questão. E aí, vamos direto para o ponto central da divergência, que foi a proposta do conselheiro Gustavo Augusto em relação à sistematização para a dosimetria da pena em relação às pessoas físicas. Sobre esse ponto, ele defende a aplicação de valores moderadamente mais elevados em relação às multas aplicadas às pessoas físicas. Ele apresenta uma metodologia bastante interessante e calcada na adequação à capacidade econômica do infrator. Ele, inclusive, traz o voto do conselheiro Hoffmann no caso de tubos e conexões, para poder também fazer essa adequação em relação à punição, em relação à capacidade econômica do infrator. Então, ele propõe um teste de 2 fases. A primeira fase diz respeito às circunstâncias da conduta, a segunda fase diz respeito à obtenção de informações que dizem ou possam dizer sobre a capacidade econômica do infrator. Então, em relação à primeira fase desse teste que ele propõe, é interessante que ele também classifica o range aplicado em relação à alíquota para a especificação da conduta investigada. Por exemplo, cartel clássico, uma alíquota de 12% a 20% da multa aplicada à pessoa jurídica. Em relação a casos de cartel difuso, ele propõe alíquota entre 5 e 12% da multa aplicada à pessoa jurídica, e nas condutas individuais de menor potencial ofensivo, de 1 a 5. Seguindo a fase 1, a questão da adoção de 1 a 2% para cada agravante ou atenuante, com exceção do líder do cartel, o qual ele propõe que deve ter uma diferença específica de 5% na majoração da alíquota em relação aos demais. Em relação à sua segunda fase desse teste, ela recai exatamente na necessidade da adequação à capacidade econômica do infrator. Ele propõe, assim como vem sendo proposto pelo conselheiro Sérgio Ravaiani, o uso das informações de imposto de renda da pessoa física. E aí ele também já traz uma sinalização para a SG de que na fase de instrução já sejam solicitados os dados à Receita Federal como forma, então, de subsidiar a decisão do tribunal quanto à dosimetria da pessoa física. Ele também pode fazer uso de outros meios de prova, se essas informações não forem disponíveis ou não forem confiáveis, por exemplo, podendo utilizar o patrimônio do infrator, a média de salários dos administradores,
entre outros. Em relação ao teste, ele ressalva, né, que, obviamente, é uma situação de caso a caso e que sempre caberá ao tribunal fazer os ajustes em relação aos princípios que balizam esse teste. Quanto maior a capacidade econômica, traz uma maior penalidade. As condutas que duraram por mais tempo, por exemplo, também, a seu ver, devem ter uma punição mais severa. Líderes do cartel, uma punição mais severa do que em relação aos seus seguidores. Então, esse ajuste da dosimetria cabe ao caso concreto. Então, tendo aplicado esse teste proposto individualmente para as pessoas físicas representadas, ele chega em valores iguais para a grande maioria, mas em relação a 2 representados, ele diverge. Então, o voto do conselheiro Gustavo Augusto fica conforme segue: arquivamento do processo em relação ao representado Hugo Evangelista e em relação à imposição de multa para as pessoas físicas, especificamente em relação ao senhor Christian e à senhora Juliana Osório, ele determina uma aplicação de multa no valor de R$28 mil. Em relação à proibição de participação em licitação pública pelo prazo de 5 anos, ele sugere que seja abatido o período de suspensão já cumprido. Em relação às demais penalidades determinadas pelo relator, ele acompanha. Como eu falei no começo, o julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista do presidente, então esperamos aí, na próxima sessão, termos mais clareza e termos acesso a essa metodologia que o conselheiro traz nesse voto. Flávia, você fala do item 2? Bom, eu vou agora emendar aqui para o item 2 da pauta. A meu ver, é um dos casos mais interessantes que o CAD já analisou. É um caso envolvendo uma representação feita pela Sensinet Brasil Serviços de Telecomunicações Limitada, a antiga BT Brasil, em face das representadas Claro, Oi e Telefônica, empresas de telecomunicações, que se associaram em um consórcio no âmbito, um consórcio dos Correios, tá? E aí, esse caso já tinha sido emitido o voto da conselheira relatora, que era a conselheira Paula Farani, e teve o pedido de vistas do atual presidente, do Alexandre Cordeiro. Então, a gente já comentou desse caso em outras plenárias, e a gente retoma com base no voto exarado pelo conselheiro Cordeiro, mas apenas para a gente lembrar, é um caso interessante porque ele envolve conduta horizontal de cartel, e aí uma análise de infração per se, infração pela regra da razão, no âmbito da própria conduta de cartel, porque envolveu uma discussão se ele era um cartel hardcore ou não. Também teve uma discussão sobre conduta vertical, teve questões envolvendo dosimetria, se aplicava vantagem auferida ou não, e teve uma discussão bastante interessante na delimitação da legitimidade de um consórcio, ou seja, até que ponto um consórcio é lícito ou não. Então, é um caso bastante interessante, e aí o conselheiro Alexandre Cordeiro, assim, retomando um pouquinho o julgamento, né, da conselheira Paula, esse caso, ela entendeu pela condenação das representadas, e ela entendeu que deveria ser aplicada a multa com base na vantagem auferida. A multa que ela estipulou para Claro foi de R$ 395.228.792,70, para Oi, R$ 266.115.268
R$121.721.721.935 e a Telefônica R$121.935,70, ou seja, são multas bastante substantivas, calculadas com base na vantagem oferida. E aí, o presidente Cordeiro pediu vistas e proferiu a sua decisão, que foi acompanhando a relatora no que se refere aos fundamentos, mas fazendo algumas descaracterização de algumas condutas e divergindo também no que diz respeito à dosimetria. Então, em primeiro lugar, o Cordeiro alega não entender que o caso em questão envolve um cartel hardcore, e, portanto, entende não se tratar de um ilícito per se. Ele destacou que um dos argumentos que as representadas trazem para a não configuração da conduta concertada seria justamente a ideia de eficiência gerada pelo consórcio. Na visão do presidente, é muito importante destacar-se que consórcios não são uma conduta ilícita, mas são permitidas e muitas vezes incentivadas. Todavia, a única ressalva feita por Cordeiro reside no fato de que o mercado deve saber que fazer consórcios com as 3 maiores concorrentes, com percentual de acima de 90% do market share, deve-se tomar cuidado para que não haja fechamento de mercado e diminuição da concorrência com ausência de rivalidade. Mas ele não entende que seria um ilícito per se, justamente por haver justificativa para o consórcio formado. Ele entendeu que a pergunta que se faz nesse caso poderiam as partes ter participado da licitação individualmente, ou era estritamente necessária a realização desse consórcio? De acordo com ele, muito embora possa se identificar a eficiência gerada pelo consórcio, seria possível que referido consórcio não fosse formado pelas 3 maiores players do setor, o que aumentaria a possibilidade de competição no certame. Então, ele comprova-se a ausência de justificativa primordial de práticas econômicas ou eficiências que tornassem essencial a formação do referido consórcio. Então, a partir daí, ele entende que o consórcio não era legítimo. E entendendo pela condenação do consórcio em questão, a partir de uma análise per se de licitude, uma vez que o consórcio é um instituto jurídico lícito. Assim, o presidente entende ser necessário que se comprove o abuso de sua posição, a prática de condutas capazes de fechar o mercado, ou a prática concertada de se optar pelo acordo entre players, ao invés de concorrência e competição entre eles. Por isso, essa análise deve ser realizada a partir dos efeitos e as consequências de tal prática. Então, ele não entendeu que era um caso de cartel clássico que deveria ser analisado pela conduta per se, mas sim uma análise, que a análise desse caso deveria envolver eficiências e os efeitos desse consórcio. E aí ele entendeu que não tinha eficiência e que, de fato, o consórcio poderia não ter sido ser realizado entre as 3 empresas. E aí ele entende pela condenação que a conduta é, sim, ilícita. Incorreram, então, na infração da conduta concertada, materializada por meio do consórcio, e por condutas unilaterais praticadas individualmente por cada uma das empresas. Dessa forma, a partir de uma análise realizada pelo princípio da consunção, Cordeiro entende que o cálculo da dosimetria da pena deve considerar a prática concertada como parâmetro inicial, de forma que as condutas unilaterais serão inseridas no contexto da verificação das agravantes e atenuantes. Então, só para a gente entender, ele entendeu que existia uma conduta tanto concertada como uma conduta vertical, né, unilateral, conduta unilateral, mas a dosimetria foi pautada na conduta concertada, embora a conduta unilateral serviu como parâmetros de agravante e atenuante da conduta. Então, o voto do relator utilizou-se de critérios de dosimetria com base nas estimativas de vantagem auferida pelas consorciadas, com o faturamento na licitação multiplicado por 4 a título de fator de detecção. Segundo o presidente, a relatora teria aduzido que a utilização de parâmetros de vantagem auferida para a definição dos valores das sanções seria mais eficiente que a utilização de uma alíquota aplicada sobre o faturamento no ramo de atividade.
uma vez que iria se aproximar mais da extensão da conduta. Todavia, a despeito da preferência de alguns conselheiros pela utilização da vantagem aferida como parâmetro de base de cálculo para imposição de multas, Cordeiro entendeu que o emprego da metodologia diversas e dificilmente replicáveis de forma consistente gera uma insegurança jurídica. Então, ele defende o emprego, a adoção do faturamento bruto das representadas no último exercício, a instauração do processo, para o cômputo das sanções pecuniárias aplicadas e representadas. Então, diferentemente da conselheira Paula, ele não aplicou a vantagem auferida. Então, ele usou a alíquota do faturamento bruto de 2016 no ramo de atividade de telecomunicações, inclusive serviços de internet, e ele usou algumas agravantes, né? Ele entendeu que, em virtude do caráter concertado da infração, seria evidente que o raciocínio aplicado à dosimetria das multas aplicadas às representadas conterá muitas similitudes ao raciocínio aplicado aos casos de cartel, com algumas distinções específicas. Então, ele aplicou uma alíquota dentro do limite de 5% a 12%, parâmetro eixo aplicado para casos de conduta concertada. A alíquota exata foi mantida de acerto restrito. Na última plenária que nós comentamos, eu até fiz uma crítica ao fato de essa alíquota não ser disponibilizada, né, o que é muito ruim para os nossos parâmetros, e é o parâmetro que está previsto em lei. Então, novamente, essa alíquota ficou restrita, embora ele tenha colocado o intervalo ali da alíquota que foi aplicada. Então, Flávia, só um minuto para a gente também ser justo com o CAD. No primeiro item da sessão 195ª, eles abriram, de fato, a alíquota, foi até um comentário que o Guilherme fez. Então, a gente está vendo uma certa oscilação, às vezes abrem as alíquotas, às vezes não abrem. Eu acho que, só para reforçar o seu ponto também, que a transparência em relação à adoção da alíquota é importante para a questão do enforcement, né, em relação à política da defesa da concorrência. Com certeza, Vivian, a transparência é fundamental, e até em caráter educativo, né, acho que para a gente entender a metodologia, acho que fica mais claro a divulgação da alíquota. Mas a multa que foi determinada de acordo com o voto do presidente Cordeiro, ela foi bastante inferior à multa que foi determinada na decisão da conselheira relatora, Paula Farani, que calculou a dosimetria com base na vantagem auferida. Então as multas foram reduzidas de forma substantiva. A multa da Claro ficou em torno de 30 milhões, antes tinha sido 300, da Oi 53 milhões e a da Telefônica 28 milhões. Ele também determinou a expedição de ofício e cópia de decisão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para adotar as providências cabíveis, bem como a ampla divulgação da decisão com sua remessa a potenciais interessados para que, querendo, exerçam o direito de reparação a que eventualmente tenham direito. Os conselheiros Sérgio Ravaiani, Lenisa Prado e Luiz Braido acompanharam o voto da relatora na íntegra, e os conselheiros Hoffmann e Gustavo Augusto acompanharam a divergência aberta pelo presidente, mas o voto condutor foi o voto da relatora. Todos os conselheiros, por unanimidade, determinaram a condenação da Claro, Oi e Telefônica, mas, por maioria, a multa aplicada foi de acordo com o voto da relatora, Paula Farani. Oi, Flávia. Oi, Vivian. Bom estar aqui com vocês de novo. Eu só, desse caso, eu queria fazer 2 comentários breves. Acho que a Flávia trouxe um bom resumo dos debates. Acho que é um caso super interessante para todos nós, acho que vale acompanhar, estudá-lo, né? Acho que a gente precisa debater, inclusive dentro do IBRAC, né? Um assunto para a gente trazer nas nossas reuniões. Eu fiquei falando dessa última questão comentada da dosimetria. Acho que claramente a gente tem
duas visões dentro do tribunal, que hoje a visão que prevaleceu no voto, ela é hoje uma visão aparentemente minoritária. Então, se a gente tivesse a atual formação, a gente ainda tem que esperar ainda o novo conselheiro tomar posse e entender também um pouco mais o conselheiro Gustavo Augusto Lima, como ele vai se posicionar nos casos, mas aparentemente, pelo que ficou, como foi o resultado final, com a saída da Paula, a gente teria um resultado totalmente diferente e um voto na linha do que propôs o presidente com relação à dosimetria, que volta um pouco ao que era o CAD há talvez 3 anos, numa linha mais harmônica com relação à dosimetria. Então, é uma questão para a gente acompanhar. Acho que o pêndulo pode mudar ainda, né? A gente tem um novo conselheiro, um conselheiro recém-empossado, tomando ainda pé dos processos, mas algo para a gente acompanhar. Para a gente, acho que é o que a gente sempre fala, né? Como comunidade antitrust, advogados, economistas, o que importa para a gente é a previsibilidade, né? É saber como o CAD decide, como o CAD vai olhar um caso, para a gente orientar melhor os nossos clientes como proceder diante de uma investigação, muitas vezes sugerindo acordos para encerrar casos que podem perdurar durante muito tempo. Então, para a gente é importante ter previsibilidade. Então, vamos checar com essa formação nova como que o Conselho vai atuar daqui para frente com relação ao sistema da dosimetria, que é tão caro para todos nós. E o outro tema... Oi, Flávia, você quer comentar? Guilherme, só fazendo uma nota de rodapé aqui no seu comentário, em relação à dosimetria, né, a gente, como você colocou, a gente já teve essa discussão no passado, e hoje parece que novamente retoma com bastante, a gente ainda com um cenário bastante incerto, mas eu queria só frisar a decisão recente do TCU, que tratou um pouco desse tema de dosimetria, e que ele recomenda, que foi até uma sugestão do próprio IBRAC, a consulta pública sobre o guia de dosimetria, e ele recomenda que o CAD, quando não for possível fazer o cálculo com base em vantagem auferida, que haja apenas uma justificativa para tanto, ou seja, ele não precisa fazer um cálculo de vantagem auferida, ele faz somente se ele tiver informações disponíveis para isso, e se ele não tiver, que ele apenas justifique a impossibilidade de fazê-lo. Então, isso está no parecer do TCU e também consta nas nossas sugestões do IBRAC ao guia de dosimetria. Bom ponto para a gente retomar e até mesmo fazer sugestões, né, para o CAD, Flávia, nessa linha. E acho que o segundo comentário que eu queria fazer é com relação ao mérito em si. Acho que é um caso que, como eu disse, a gente precisa estudar, precisa entender. Eu confesso que eu vi pouca tinta gasta com relação à questão das condutas unilaterais, nesse caso, e muita carga em cima da ilicitude, aí pela regra per se, de uma conduta concertada, sem nenhum elemento adicional de colusão. Então, acho que a gente não está falando nenhuma prova direta de colusão, a gente não está falando nem de um elemento plus, que justificaria aí uma coordenação tácita. A gente está falando realmente de uma reunião de concorrentes considerados ali como tendo poder econômico nos mercados afetados e que não apresentaram justificativas suficientes para aquela, consideradas suficientes pelo CAD, para aquela reunião, naquele consórcio, para participar daquele leilão. Então, para mim, ficou
a sensação de que a gente está diante de um ilícito diferente aqui do que a gente está acostumado a ver no dia a dia dos julgamentos do CAD. Então, a gente não está falando de um cartel clássico, a gente não está falando de um cartel difuso, a gente está falando de uma outra tipificação aqui, que obviamente vai servir de alerta aí para as empresas, mas com um padrão de prova muito subjetivo para a condenação, a meu ver, que olha, não aceitamos as eficiências tal como vocês apresentaram, entendemos que os danos concorrenciais são muito superiores. Então, assim, eu quero dizer que, mais uma vez, acho que a gente precisa sentar, a gente precisa estudar como comunidade antitrust esse entendimento. Acho que ficou um alerta muito claro para os empresariados, né, com relação à formação de consórcio. Acho que todo mundo tem que rever as suas práticas com relação a esse assunto, mas eu confesso que eu não sei se essa metodologia utilizada pelo CAD para chegar na condenação ela é sustentada com firmeza na lei, e não vejo na jurisprudência do CAD também um respaldo para como foi feito no caso. Estou falando aqui como uma visão preliminar, como alguém que vai olhar o caso, que eu achei interessantíssimo, mas gostaria de trazer isso daqui para reflexão. Você sabe que na linha do que você está falando, Guilherme, foi um pouco o que o conselheiro Gustavo Augusto trouxe quando foi colocar seu voto. Ele fala que, embora muitas vezes, durante a sessão, o tribunal tenha comentado de que não se estava tratando de um cartel, a impressão dele foi que, ao fim e ao cabo, o tratamento dado a essa conduta foi de cartel. Então, também me chamou a atenção isso, que ele teve a impressão de que se estava falando que não era um cartel, mas que o tratamento, o que pareceu, foi o de cartel. Acho que uma coisa também interessante que eu queria trazer para vocês, e o conselheiro Gustavo Augusto se manifestou já em uma aliança ao uso da regular metodologia de imposição de multas, tal como a gente conhece. Ele entende que é uma convergência do tribunal se utilizar da vantagem oferida como um elemento adicional para ser considerado, né, mas que não deve ser empregue como única metodologia exclusiva do cálculo de multa. E ele traz esse caso exatamente para elucidar as dificuldades que a metodologia de vantagem oferida traz. Ele entende que a vantagem oferida é uma regra básica de princípio de direito, de que a conduta mais gravosa, obviamente, com mais retorno lucrativo para os infratores, impõe um maior efeito dissuasório e, então, requer uma punição mais gravosa, e é até aí que ele acompanha. Usá-la exclusivamente como cálculo matemático para a multa, ele já mostrou que não vai acompanhar os conselheiros que votam por esse método de metodologia de punição de cartel. Então, acho que é um caso bem interessante mesmo. Vamos ficar ligados aí nos votos que vão ser disponibilizados para a gente talvez comentar aqui depois. Você fala do item 3? Eu vou falar rapidinho, acho que são embargos, né, que foram apresentados aqui por uma empresa, no caso de transporte de carga, e a empresa apresentou uma série de omissões, contradições, e nada aqui no mérito aqui caiba a gente trazer, são especificidades do caso,
e também quis discutir a base de cálculo e a alíquota e temas de dosimetria em geral. O conselheiro, o presidente Alexandre Cordeiro tinha pedido vista desse caso, e ele trouxe o seu voto, e ele conheceu os embargos, mas no mérito rejeitou-os, dizendo que não se preza, os embargos não se prestam à reanálise de conjunto probatório, tampouco com a discussão do valor da multa. E o que me chamou aqui a atenção foi esse recado sobre a discussão de dosimetria. Então, ele foi muito enfático, e aí foi seguido por todos conheceram e negaram provimento aos embargos, né? Então, eu acho que é uma mensagem do tribunal falando: embargo de declaração não é o momento apropriado para discussão de dosimetria. Façam isso no momento correto do processo, né? Antes do julgamento. Acho que me soou aqui como um recado para todos que interagem com o CAD, para ter atenção com relação a esse assunto. Às vezes, por estratégia, você deixa para discutir isso no momento posterior, deixa isso para a fase recursal, mas tem aqui o CAD de novo, e a gente tem visto em alguns casos isso, ele trazendo esse ponto: não venham discutir dosimetria neste momento, porque não é o fórum adequado, não é o recurso apropriado para tanto. Acho que é só isso que eu tinha para comentar desse assunto. Vamos falar brevemente, então, desses 2 recursos de terceiros interessados em atos de concentração que foram incluídos nos despachos finais dos conselheiros. Vou falar aqui do ato de concentração da CSN Lafarge-Holcim, em que houve o pedido de recurso pelo terceiro interessado, a empresa Tupi, e o outro AC era também de um terceiro interessado em Copa, no bojo da operação entre a Bunge e a cervejaria Petrópolis. Os ACs tiveram uma instrução complementar, a da ASG, os relatores também já levaram para homologação os pedidos de informação adicional, enviados algumas das requerentes, e em relação ao primeiro recurso, que foi admitido, no caso da CSN da Lafarge-Holcim, a conselheira Lenisa Prado tornou sem efeito o seu despacho pela avocação dessa operação. Então, o despacho do conselheiro relator Braido foi homologado por unanimidade. E teve o recurso da Incopa, que no caso da Bunge e da cervejaria Petrópolis, foi homologado por maioria, já que a conselheira Lenisa Prado, assim, pedindo inúmeras vênias, não homologou o despacho do conselheiro relator Gustavo Augusto, e ela justificou que ela entendia pela necessidade da manutenção da confidencialidade dos documentos da operação perante terceiros, e lembrou que o terceiro interessado é mero auxiliar na jurisdição. Acho que foi interessante essa discussão, né, Vivian, para trazer aqui um pouco a baila, né, o papel dos terceiros interessados nos casos, né, e principalmente, né, chamar a atenção com relação à publicização de documentos da operação, né, com uma discussão ali interessante né, do que o próprio regulamento, os regulamentos do CAD protegem, né, esse tipo de documento. Então, eu vi ali uma mensagem, talvez, final ali do conselho, dizendo que todos são preocupados com isso, né, em manter a confidencialidade e ter, óbvio, a participação do terceiro interessado na medida do que ele possa, né, prestar como assistência, né. Então, uma discussão bem no fim, uma residual, mas que traz um assunto interessante, que é justamente essa de terceiros interessados e limite de sua atuação. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Flávia. Obrigada a vocês, nossos ouvintes, e continuem ligados no nosso Plenária Comentada do IBRACast, o podcast do IBRAC.
A plenária comentada é um quadro fixo do IbraCast e uma produção do IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, conduzida por Flávia Chiquito dos Santos, diretora de publicações, e Vivian Fraga, coordenadora de podcasts e roteirista principal, e produzida com o apoio técnico da equipe de comunicação de Tosini Freire Advogados, nas pessoas de André Correia e Érica Rodrigues.